Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Esse é o terceiro vídeo, eu prometo, é a terceira parte, eu não vou terminar hoje o cropped. Eu agradeço muito pelos acessos no primeiro vídeo, obrigado mesmo pelos inscritos, pelas curtidas, pelos comentários, eu fiquei muito feliz. Vamos começar aí então a terceira parte do vídeo. Eu vou fazer nesse vídeo a lateral do cropped. Eu vou iniciar aqui embaixo, ó, no final do meu trabalho, aqui na última correntinha. Com um ponto baixo. E vou fazer 2 pontos baixos dentro de cada espaço desse aqui, ó. Que daria o ponto alto deitado que a gente fez nas últimas correntinhas aqui, ó. No último ponto da lateral. Então, cada espaço desse, eu vou fazer 2 pontos baixos. Ó, 1, 2. Passei pro segundo, ó. 1, 2. Certo? Vou passar pro terceiro. 1, 2. Pro quarto. 1, 2. Pro quinto. 1, 2. E assim por diante. 2 pontos em cada um. Em cada buraquinho. Da lateral aí. Tá vendo como tá ficando? Vai dando um acabamento aí na lateral pra gente começar a seguir, fazer uma base para seguir com nossos pontos. Eu cheguei aqui, ó, no meu espaço que eu fiz aqui, o primeiro, você pode fazer 3 pontos aí, porque 2 só vai ficar pouco, tá vendo? Faz 3, faz um no primeiro ponto aí subindo, outro no segundo. Você vai subir um pouquinho acima no busto para poder dar mais firmeza para a pessoa quando for vestir. Então, sobe uns 5 pontos de cada lado, ó. Subi 1, 2, 3, 4, 5, vou subir 6. Até aqui, tá vendo? Eu subi um pedacinho do bojo. Por quê? Porque quando pega uma parte do bojo para poder puxar para trás, ele dá mais firmeza no peito. Então, é bom subir essa partezinha aqui sempre que vocês forem fazer a parte de trás. 1, 2, 3. Subiu 3 correntinhas, virou o trabalho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base que eu fiz aqui. Então, vamos começar aqui a fazer os pontos altos. Cheguei aqui no final, percorri toda a minha carreira com pontos altos, né? Como vocês podem ver, vou subir 3 correntinhas, virar o trabalho. Faça mais um ponto alto na próxima ponto de base. 2 correntinhas, solta 2 pontos de base. No terceiro ponto, você vai fazer um ponto alto, mais um ponto alto no próximo ponto. 2 correntinhas, solta 2 pontos de base. No terceiro, você vai fazer um ponto alto, mais um ponto alto no ponto seguinte. 2 correntinhas,
solta 2 pontos de base. Normalmente, você vai seguir esse ponto até o final. 2 pontos altos, 2 correntinhas, soltando 2 pontos de base e fazendo um ponto alto no terceiro ponto, mais outro ponto alto. Segue até o final. Aqui no final, o meu sobrou um pontinho. Para eu não deixar ele sobrando, eu subi aqui mais um. Ficaram 3 pontos altos no final. Mas não faz muita diferença não, eu só quis completar mesmo todos os pontos de base. 3 pontos altos, 3 correntinhas para subir. O importante é que do outro lado fique a mesma quantidade de pontos, ok? Para ficar igual um lado do outro. Então, o outro lado também vai ter que ter os 3 pontos altos aqui na parte de cima. Virou o trabalho, você vai fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base, igual a nossa primeira carreira. Então, você faz um ponto alto em cima dos 2 primeiros, 2 pontos altos em cada espaço. Um ponto alto em cima do ponto alto em cima do ponto alto. E assim por diante. 2 pontos altos dentro de cada buraquinho. Um ponto alto dentro do ponto, em cima do ponto alto. Um ponto alto em cima do próximo ponto alto. 2 pontos altos dentro dos buraquinhos. Chegamos aí no final de mais uma carreira. Vocês estão acompanhando como tá ficando, né? Agora você vai subir 3 correntinhas, virar o trabalho. Nós vamos acompanhar esse mesmo ponto dessa carreira aqui do meio, que é a dos buraquinhos. Então, mais um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntinhas. Solta 2 pontos de base. No terceiro, uma corrente, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. 2 correntinhas. Soltou 2 pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo ponto, 2 correntinhas, e assim repetindo os passos da carreira do meio. Como vocês podem ver, fica até no mesmo sentido aí, na mesma direção do ponto de baixo. Eu vou seguir com os meus pontos até o final. Exatamente, seguiu aí o mesmo sentido da minha carreira do meio. O que vocês precisam fazer agora? A quantidade de pontos é necessário repetindo as 2 carreiras, tá vendo? Uma só com pontos altos, que seria a nossa próxima, e a outra repetindo os buraquinhos até dar a distância das suas costas aí, conforme as suas medidas. Bom, eu utilizo aqui, virando aqui o trabalho, como vocês podem observar, mais ou menos até aqui do meu bojo. Eu faço de carreiras até mais ou menos aqui. Eu vou fazer o meu e depois eu conto a quantidade de carreiras que eu usei para vocês e temos que fazer também o outro lado. Então, pessoal, eu retomo aqui com as minhas carreiras prontas. Aqui eu fiz contando somente as dos buraquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
terminando com os buraquinhos. Por quê? Porque é aqui que eu vou enfiar as linhas para poder dar a volta nas costas e unir as duas partes. Então, eu tenho que terminar com os furinhos e não com a carreira de pontos altos. A última carreira tem que ser de furinhos. Lembrando também que você pode utilizar outro ponto. Caso você ache um ponto mais bonito, um ponto fantasia mais bacana, você pode fazer dessa forma, sempre terminando com furinhos. Eu uso desse jeito porque eu acho que atrás fica um ponto bonito, não faz muita diferença, não. Então aqui eu já fiz todos os meus dois lados, tá vendo? Eu fiz os dois lados com a mesma quantidade de pontos, chegando aqui naquela medida que eu disse para vocês, que chegaria até mais ou menos aqui, né? Então, agora que a gente terminou de fazer, eu não fiz nenhum acabamento aqui, tá vendo? E também não finalizei a minha linha, por quê? Eu vou aproveitar aqui, ó, vou subir um ponto de correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto, deixa eu focar, um ponto baixo em cada ponto desse de base, ó, um no ponto alto, outro no próximo ponto alto, dois nos espacinhos, ó, um, dois, e um em cima de cada ponto alto próximos, outros dois no espaço, um em cima de cada ponto alto aqui, mais dois nos espaços, em cima de cada ponto alto novamente, até chegar lá, para poder dar uma força maior aqui, nesses quadradinhos finais, porque quando eu passar as minhas linhas, a minha cordinha de amarrar, ela vai dar mais firmeza com a finalização aqui que eu dei. Então, é por isso que eu faço esse acabamento aqui. Eu falo também que eu não vou usar somente esse acabamento de pontos baixos, não. Eu vou fazer o ponto caranguejo depois voltando, porque eu acho que fica com acabamento ainda mais bonito. Se você não quiser fazer o ponto caranguejo também, não tem problema. Só tô mesmo dando aí a opção de acabamento, que fica de uma forma mais bonita e bem acabada. Chegou aqui, ó, eu faço uma correntinha e já viro, ó. Vou fazer 2 pontos baixos dentro de cada espacinho desse aqui novamente, que são os meus pontos altos, deitados, assim como a gente fez nessa parte aqui para subir. Cada espacinho desse aqui, ó, o primeiro ponto meu deitado, eu faço 2 pontos baixos dentro de cada um, para ter a mesma quantidade de pontos, ó. 1, 2, no próximo, 1 e 2, virou, viu? Acho que eu tô com um zoom. No próximo, 1 e 2, no próximo, 1 e 2, e no próximo, assim até chegar lá embaixo. Chegou aqui no finalzinho, ó, dá um ponto baixíssimo, prende o seu último ponto aqui, no primeiro pontinho de base, e aí você vai subir uma correntinha, vai introduzir a agulha no ponto anterior, puxar e laçar. Fica um nozinho assim mesmo, tá vendo? Quando você introduzir no ponto anterior novamente, puxar e laçar, ele vai tomando forma. Esse é o nosso ponto caranguejo, ó. Sei que a minha cachorra resolveu latir agora.
né? Muito bom, preta. Introduziu no ponto anterior, puxou, laçou, introduziu no ponto anterior, você vai voltando com os pontos, ó. Ele faz um nozinho e puxa. Esse é o ponto chamado ponto caranguejo, porque ele anda de costas. Você tá vendo? Faz um alto relevozinho aqui que fica bem bonito, bem acabado. Nós vamos fazer isso até o final da peça. Introduziu de costas, ó, puxou a linha e finalizou. Introduziu de costas, puxou a linha, finalizou. Ó, chegou aqui na esquininha, eu vou virar e vou fazer aqui também, para dar uma firmeza maior, como eu disse aqui, nessa parte onde as cordinhas vão passar. E por baixo aqui, como eu não fiz o meu ponto baixo primeiro, porque nós começamos aqui, demos a volta e viemos. Voltamos com ponto caranguejo, vamos andar com ponto caranguejo até aqui. Quando chegar com ponto caranguejo até aqui, nós vamos vir com as correntinhas, com os pontos baixos, até no final novamente, e voltar com ponto caranguejo e terminar o trabalho aqui. Esse vai ser o nosso percurso aqui nessa parte da peça. Faz de um lado e faz do outro também. O meu... Cheguei aqui no final, como eu disse, dos meus pontos caranguejos nessa parte aqui. Eu vou virar o trabalho, tá bom? Aqui. E vou vir fazendo pontos baixos nos meus espacinhos de baixo de uma vez. Vou fazer um ponto de correntinha aqui, só para eu poder virar. E já vou partir aqui, ó, para os pontos de correntinha. 2 em cada pontinho de espaço de pontos altos deitados. Como eu fiz na parte de cima. Aqui, ó, você finaliza com um ponto baixíssimo, puxando o ponto baixo lá pro ponto do seu cropped aqui, tá vendo? Para poder dar mais firmeza também aí nesse acabamento de pontos baixos. Eu tenho uma cordinha ali de alguma finalização que eu não fiz, que eu tenho que esconder depois, mas tudo bem. Agora nós fazemos um ponto, uma correntinha, e nós vamos voltar com os pontos caranguejos aqui também, até acabar a minha carreira aqui, né? Você introduz a agulha, como eu disse, introduz a agulha no ponto de correntinha anterior, puxa e volta. Introduz a agulha no ponto de correntinha anterior, puxa e volta. Quando você faz, ela fica realmente um pouco emboladinha, mas não tem problema, porque na hora que você introduz no próximo ponto, ela vai e chega no final, ela chega no lugar. Tá vendo? Cheguei aqui no final da minha carreirinha aqui, com os meus pontos caranguejo. Eu vou cortar a minha linha, vou finalizar aqui. Depois eu escondo essa linha. Não vou esconder agora não. Então ficou dessa forma. Aqui a minha parte de trás, uma lateral. E agora eu vou fazer a outra parte de trás com esse mesmo acabamento aqui, pessoal. Então estamos chegando aqui no finalzinho do nosso vídeo. Eu vou esconder essa linha aqui primeiro. Escondam todas as linhas de vocês que tiver aqui nessa parte de cima, desde o busto, em volta do busto, até aqui em cima. Vou começar aqui
do lado direito para darmos a volta todinha, com a parte da frente virada. Isso é importante, para que os pontos não fiquem do avesso, tá bom? Então, você introduz aqui no primeiro ponto do cropped, faça um ponto, uma correntinha. Agora fica um pouco desajeitado de fazer por causa do bojo, que é durinho, então o ponto acaba ficando sem muito jeito de pegar. Faz um ponto baixo no próximo ponto de correntinha e mais um ponto baixo no próximo, ou seja, nós tivemos 3 pontos aí de espaço. O primeiro que nós introduzimos, depois eu vou esconder essa linha para cá, o primeiro, o segundo e o terceiro. Nesse terceiro, você vai fazer 2 pontos de correntinha. Você vai no próximo ponto de correntinha e faz um ponto baixo. 2, 3 correntinhas, vai no próximo ponto de base e faz um ponto baixo. 2, no próximo ponto de base, um ponto baixo. Você fica como se fosse uma florzinha, uma coroinha aí, tá vendo? Dessa forma. No próximo ponto, você faz um ponto baixo, no terceiro também. Faz 3 pontos baixos. Subiu 2 correntinhas direto dos 3 pontos baixos que você fez aqui, você vai voltar no próximo ponto de base e fazer um ponto baixo, subir 1, 2, 3 correntinhas no próximo ponto de base, um ponto baixo, 1, 2 correntinhas no próximo ponto de base, um ponto baixo. Próximo ponto, 3 pontos baixos para soltar de espaço entre uma florzinha e outra, entre uma florzinha de acabamento e outra. Direto aí já faz 2 pontos de correntinha, no próximo ponto um ponto baixo, 2, 3 correntinhas, no próximo ponto um ponto baixo, 2 correntinhas, no próximo ponto ponto baixo, 3 pontos baixos sequentes seguindo aí, de espaço entre uma florzinha e outra, e já sobe as 2 correntinhas, retomando novamente os mesmos pontos, ó, 2, 3, um ponto baixo no próximo, 2, ponto baixo no próximo. São 2 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo. Vai ficando com essa florzinha de 3 pétalazinhas aqui, ó, ao redor do busto. 3 pontos baixos de espaço entre um e outro. Subiu 2 correntinhas, ponto baixo. 3 correntinhas, ponto baixo. 2 correntinhas, ponto baixo no próximo ponto, e aí sobraram os 3 últimos pontos da minha, para eu terminar o meu busto, né, ao redor dele aqui. Correto? Então, ficaram 1, 2, 3, 4, 5 pétalas ao redor do meu busto aqui. Chegou aqui nessa lateral, você terminou os seus pontos aqui em volta do busto, você vai subir até aqui nesse finalzinho com pontos baixos dentro de cada ponto alto deitado aí. Então, 2 pontos baixos dentro de cada ponto alto deitado, como a gente fez das outras vezes aí. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Só para fazer mesmo esse acabamento aqui do ladinho. Faz um ponto de correntinha pra gente virar e seguir aqui. Faz um ponto baixo em cima de cada ponto alto
que você tá vendo aí, ó. Aqui no caso, os 4 primeiros pontos altos, um ponto baixo em cima de cada um deles. Porque é daqui que vai sair a nossa alcinha do pescoço. Chegou aqui no seu quarto ponto alto que você fez os pontos baixos em cima, você vai prender com um ponto baixo dentro do espacinho que nós temos, que são esses espaços aqui. Vai subir 1, 2, 3 correntinhas e vai voltar lá no mesmo espacinho e vai fazer um ponto baixo. Ela vai ficar só uma argolinha. Tá vendo? Aí os próximos 4 pontos baixos em cima de cada ponto alto. Fez um ponto baixo dentro do espacinho. 1, 2, 3. Voltou lá dentro, fez um ponto baixo. Ela fica um pontinho mesmo, só um pontinho. E aí, um ponto baixo em cima de cada ponto alto sequente aí. Fez um ponto baixo no meio. 1, 2, 3. Voltou lá no mesmo espaço, faz um ponto baixo. Um ponto baixo em cima de cada ponto alto de base. Aqui chegamos no meio, ó. Entrou, faz a mesma coisa, entrou aqui no meio, faz um ponto baixo, sobe 1, 2, 3, retornou aqui dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Igual a gente fez aqui nos outros, ó. Pontos altos, pontos baixos em cima de cada ponto alto, seguinte. Introduziu a agulha aí no espacinho, fez um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, voltou no mesmo espaço, um ponto baixo. Assim, até dar a volta todinha aí na parte de cima. Faz uma correntinha para virarmos, tá? Então, eu vou só mostrar aqui como ficou explicando. Ó. Pontos baixos, introduzia no espacinho que nós temos aqui entre as carreiras, fazia um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo dentro dele novamente. Um ponto baixo em cima de cada ponto, introduzia no espacinho, fazia um ponto baixo, 3 correntinhas e mais um ponto baixo. Assim, até darmos a volta aqui em cima, na parte de cima. Vamos voltar aqui com pontos baixos, igual nós fizemos do lado de cá. Cheguei aqui, ó, no início do meu busto, prendi 1, 2, 3 pontos baixos, como do outro lado, subi 1, 2 correntinhas, voltei no próximo ponto, fiz um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, voltei no próximo ponto, fiz um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, voltei no próximo ponto, fiz um ponto baixo. Nos próximos 3 pontos, um ponto baixo para cada ponto de base. Terminei então de dar a volta aí no meu trabalho, aqui em cima fazendo
esse acabamento aqui com as florzinhas em volta do busto e com os pontinhos aqui em cima, como vocês podem observar. Vou cortar minha linha aqui para eu fazer o meu remate. Agora, eu vou esconder as minhas linhas aqui para a gente começar a fazer as alças e a cordinha de trás. Praticamente o nosso cropped já está pronto. Agora a gente finalizou aí, vamos para a última parte, que é a nossa alcinha. Eu já fiz de um lado ali, como vocês podem observar, vou fazer do outro. Inicia aí o seu ponto. Nós vamos pegar na terceira correntinha aqui de cima, tá vendo? Aqui é o ponto da ponta, 2, 3, na terceira aí. Só para a gente poder começar daqui para lá, mas nós vamos usar os três pontos de cima. Então, você faz aí 1, 2, 3 pontos baixos. Só para a gente poder definir que nós vamos usar esses 3 pontos. Subiu 3 correntinhas, virou. Você vai fazer o primeiro ponto, um ponto alto no ponto do meio aí que você fez, sem finalizar. Ficou com 2 pontos na agulha. Fazer mais um no próximo, sem finalizar, ficar com 3 pontos na agulha e passar todos. Então, nós ficamos aí com 3 pontos altos sem finalizar. Subiu 3 correntinhas, virou o trabalho. Você vai pegar no último ponto aí que você fez de baixo e vai fazer mais 4 pontos altos, mais 3 pontos altos sem terminar. Então, olha lá, eu fiz o meu primeiro, vou passar no mesmo local, ó, fazer o segundo, no mesmo local, fazer o terceiro. Eu fiquei com 4 pontos na agulha, vou finalizar todos. Eu vou fazer de novo para vocês verem, ó. Subi 3 correntinhas, virei ela, virei o trabalho, que é só a correntinha mesmo. Vou pegar nesse ponto aqui, ó, na última correntinha que eu fiz do trabalho de baixo. Então, nessa mesma correntinha, eu passo uma vez sem terminar, fiquei com 2 pontos na agulha. A segunda vez, sem terminar, fiquei com 3 pontos na agulha. E a terceira vez, sem terminar, ficando assim com 4 pontos na agulha, passando em todos. Subo 3 correntinhas, viro o trabalho, vou pegar o último ponto aí, fazendo dessa forma, um ponto em cima do outro. É assim que eu faço a minha alcinha. Vai ficando desse jeito aqui, tá vendo? Você pode fazer pontos, se você quiser fazer correntinha e fazer pontos baixos. Eu já fiz dessa forma também, mas eu acho que a alcinha fica mais encorpada, feita desse jeito, tá vendo? E fica um ponto sobreposto do outro, como se estivesse passando por dentro, ó, e fica mais grossinho e firme. Então, eu prefiro fazer desse jeito. Mas vocês podem fazer, adaptar aí a alça conforme vocês preferirem. Então, aí mais uma vez, ó, três correntinhas, eu vou laçar, voltar no primeiro ponto de baixo aí, fazer um ponto alto, no mesmo local, mais um ponto alto, e no mesmo local, mais um ponto alto sem terminar, ó, ficando com 4 pontos na agulha, passou em todos. Subiu 3 correntinhas, vou mostrar aqui bem de pertinho. Deixa eu focar. Aqui, ó, o último ponto de correntinha de baixo, ó. Você tem que virar, tá, gente? Sempre virar. É porque é pequenininho e talvez não dê pra ver que eu tô virando. Fez 1, 2 e 3. Acabou aí com 4 pontos na agulha.
Finalizou. Você vai fazer isso por 42 vezes, tá? 42 é o suficiente. Foi o tamanho que eu fiz aqui do meu lado direito. Após você terminar aí, nós voltamos com as correntinhas de trás. Eu terminei aqui, então, as duas alças, ó. Daquele jeito que eu falei. Eu vou fazer a correntinha aqui de trás, ó, do mesmo jeito que eu fiz a alça. Então, é só você seguir aí a mesma maneira. Eu vou tirar aqui para ficar mais fácil. Se você não entendeu a alça, talvez agora dê para pegar mais facilmente. 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto no primeiro ponto da correntinha, sem terminar. Mais um. No mesmo local, sem terminar, lacei tudo. Subo 3 correntinhas, virei o trabalho. Quando você vira, você acaba indo para o lado das 3 correntinhas que você subiu. Aí vai ter o último ponto da correntinha, ó, nele que você vai introduzir a agulha. Então, você vai fazer mais 2 pontos altos aí dentro desse ponto da correntinha. Subir 3 pontos altos, virou, aí acaba indo para o lado das correntinhas que você subiu no ponto de baixo. Só você entra no último ponto aqui da correntinha, ó, faz 2 pontos altos sem terminar e pronto. Vai dando esse sentido de um saindo do outro, tá vendo? Como ficou aqui na minha alça de cima. Só que na minha alça de cima eu utilizei 4 pontos altos. Aqui eu tô utilizando 3, ela vai ficar mais fininha, mas atrás não tem muito problema não, fica até melhor, mais fininho. Subi 3 correntinhas, virei, introduz no último ponto, faz mais 2 pontos altos ali e finaliza tudo. Sobe 3, virou, assim até você fazer o tanto que vai dar aí para você unir os dois lados, que vai dar para você unir os dois lados, amarrar e ficar bacana. Eu vou fazer o meu aqui, ver quantos eu vou utilizar e falo para vocês. Terminei aqui então a minha cordinha de trás. Como vocês podem ver, eu passei ela aqui já em um buraquinho, ó. Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buraquinhos aqui atrás. Eu passei soltando um, tá vendo? Sempre pegando no primeiro e no último, eu soltei um entre eles. Então, gente, nós finalizamos aqui o nosso cropped. Eu agradeço muito a vocês por terem assistido até aqui. Espero que o trabalho de vocês tenha ficado bonito. Quem tiver feito igual e for postar foto, por favor, me marca lá no Instagram. O Instagram é JC Crochê também. Eu vou adorar ver o trabalho de vocês, a cor que vocês fizeram e tudo mais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo trabalho.